Muito bom dia, amados e preciosos irmãos. Que Deus nos abençoe em mais esta programação, que vocês possam alcançar luz, entendimento, discernimento, saúde no corpo, alma e espírito. Bem, nesta ocasião vamos falar sobre um assunto muito importante. Como todos os demais assuntos relacionados à vida eterna, devem ser falados com integridade, com amor e ouvido também desta mesma forma. O que vamos falar é uma palavra com 7 letras: retidão. Retidão é uma virtude de seguir sem desviar-se da direção indicada, pelo senso de justiça, de equidade, integridade e lisura. Segundo Deus, a retidão abrange os princípios do poder e da lei dos céus, pelos quais todas as coisas de Deus são dirigidas. Deus ama a retidão e Ele quer de nós retidão. Agora, quando você distorce alguma coisa, desvia-se do que Deus te mandou fazer, pregar o Evangelho de Jesus, e você então passa a pregar o Evangelho de um seminário, onde você aprendeu, e esquece a Bíblia, você vai pregar segundo a doutrina daquele seminário, você deixou a retidão cristã de lado. Porque Deus não nos chamou para torcer as Escrituras nem interpretá-las, mas para pregar elas conforme elas são. Agora, as pessoas estão desesperadas por uma revelação, por uma visão, por um milagre, por uma cura. Nós devemos estar ansiosos, desejosos do alimento real, a palavra de Deus, porque as visões falham. As curas acontecem e as pessoas podem ser curadas e irem para o inferno. Porque o que mais Deus requer não é praticado por aqueles que deveriam praticar. Então, vamos tomar algumas escrituras a respeito deste assunto de retidão. Em Provérbios capítulo 21, do verso 2 e 3, nós vamos encontrar o seguinte: todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. E o que Deus requer de todos os homens? Fazer justiça e julgar com retidão. Por que Deus ama tanto isto? Porque isto é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Do que adianta então você fazer sacrifícios para ir ao templo junto com a sua família, orar, cantar, bater palmas, saltar e se alegrar, e não é reto? Não tem justiça com a sua família, não tem justiça com seus empregados, não tem justiça com seu patrão. Tem que ir para a igreja, aí é infalível. Mas Deus está dizendo: fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Agora, mas então eu vou ser... Mas faça a justiça. Procure ser reto. Você vai querer estar na casa de Deus, mas o principal não é estar ali, é ter um coração reto, quebrantado, é onde Deus mora, porque Deus não mora em paredes. Tomemos também o Salmo 45, que diz o seguinte: o meu coração ferve com um nobre tema, enquanto recito os meus versos ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens, e os teus lábios foram ungidos com a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a tua espada à coxa, ó valente. Cinge-te de glória e majestade. Nessa majestade cavalga vitoriosamente pela causa da verdade, da humildade e da retidão. Que a tua destra mostre coisas terríveis. Então vejam bem,
Se um pregador se coloca diante de Deus em retidão, qual que é a sua missão, afinal de contas? Pregar para agradar homens ou agradar almas para serem salvas, que seria mesmo que dizer agradar a Deus? É desta forma. Nós devemos estarmos posicionados pela verdade, pela humildade, pela retidão. E porque é justamente aí, neste ponto, que nós vamos agradar a Deus. E que importa mais agradar aos homens e a Deus? Agora, quando eu digo agradar aos homens, não quer dizer que eu vou satisfazer os homens naquilo que é correto ou eu esteja errado. Quando eu pratico aquilo que não fere a palavra de Deus, então eu estou agradando a Deus. Quando eu sonego, eu estou desagradando a Deus. Eu vou sonegar porque os impostos não são bem aplicados, porque os impostos são isso, são aquilo. Quando eu não oro por um governante, seja ele bom ou mau, eu não estou sendo reto para com meu Deus. Eu posso estar sendo reto para com meu amigo, meu colega que não gosta daquela pessoa. E Deus não mandou orar por eles? Então isso é retidão também. Estão compreendendo? Agora, é seguir segundo os padrões de Deus. Também ainda vamos mais um pouquinho aqui no Salmo 5. Devemos aproveitar bem o tempo. O salmista diz, no Salmo 5, verso 8: Guia-me, ó Senhor, na tua retidão, por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho, porque não há fidelidade na boca deles, e o seu coração está cheio de destruição. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a sua língua profere enganos. Então as pessoas, nós não devemos brigar, combater a pessoa em si, mas o sistema que ela vive e o que ele ensina, se está errado. Porque se Deus levanta alguém para pregar o evangelho, ele não tem que importar com multidões. Então alguém me escreveu nos comentários: você deixou as multidões para ficar aí agora com migalhas, em outras palavras, quase que sozinho. Eu falei, mas o que importa isso? Como canta, né? O hino, Luiz de Carvalho cantou, outros também cantam. Não me importa se o sol não brilhar, Jesus é meu, sim, sempre meu. Esse é o nosso alvo. Não é ser aplaudido por homens, mas ser aceito por Deus. Essa deve ser a nossa missão da verdade, defendendo justamente isto. A nossa causa é a da verdade, da humildade e da retidão. Por que nós combatemos e às vezes as pessoas não compreendem? Eles acham dizer, mas você tem ódio no coração, não tem ódio. Quando você pega contra o inferno para tirar almas do engano, você está com o coração cheio de amor. É o contrário. Nós não odiamos ninguém. Nós é que passamos a ser odiados por eles. É o contrário. Vocês estão invertendo o papel, querendo dizer que nós pregamos com ódio. Nós pregamos com firmeza, mas com a firmeza do amor, querendo que todos se convertam e saiam do engano. Eu vou dar um exemplo que a gente combate. Quando pregadores que são aplaudidos, seus vídeos estão na internet, eu não estou julgando a eles. Porque julgar é quando você não conhece a causa e sai falando. Você está julgando, você não sabe se aquilo é verdade ou não. Você conhece. Agora, quando você fala aquilo que você tem conhecimento de causa, você não está condenando o homem, você está condenando o que ele está fazendo. Então, pregadores são muitos, não é só um, não, são vários, não vou citar nome de nenhum, mas tem a ousadia, a irresponsabilidade
de enganar o povo dizendo que a Bíblia Sagrada não tem valor nenhum sem uma mensagem de um profeta aí. Para aí, pessoal. Vocês querem que eu passe em branco disso e não combata essa desgraça? Tem que ser combatida, sim. Oxalá tivessem mais 1000 pregadores para combater isto. Que não fôssemos só nós, que Deus levante homens com coragem para fazer isso. Isso é uma tapeação, então eu tenho que combater. Agora, o pregador, eu quero que ele se arrependa. O pastor, eu quero que ele entenda que ele está errado, que ele não, a Bíblia não é inferior. Você não pode julgar a Bíblia por uma mensagem de um homem. Você tem que julgar a mensagem do homem com a Bíblia. Isso quer dizer, a Bíblia é superior a todo quanto é ensino. Que às vezes você prega coisas que não estão escritas na Bíblia, mas elas não ferem a Bíblia. Aí não tem problema, você simplesmente teve uma inspiração. Mas quando aquela pessoa chega e diz que a Bíblia não vale nada sem uma mensagem do profeta, e você ainda aplaude isto, o que está acontecendo com vocês? Quando a palavra de Deus está sendo pregada, gritada no Brasil aí por vários pregadores, são poucos mesmo. Você deixou a multidão para ficar com a ralézinha, um cotinho. Gente, olha a linguagem. O que nós precisamos de multidão? Você precisa de Cristo. Esses que dizem assim, se eles estivessem seguindo Jesus no físico, eles teriam abandonado a Jesus, voltado para as sinagogas. E quando saíram do sistema e depois foram comer a lama de novo, e tem gente aplaudindo ele, foram comer lama de novo, foram voltar ao vômito, aquilo que eles voltaram para o vômito. Com medo de perder o dinheiro, medo de perder a fama, medo de perder. Então isso tem que ser combatido. E você que está nessa encruzilhada, decida-se. Seja autêntico, procure a retidão, viva uma vida pura por Cristo. É desta forma. Então nós não temos ódio no coração, temos amor. E por esse amor, então nós buscamos fazer desta forma, conforme Deus nos orienta. A Bíblia é sagrada, portanto examinamos a palavra. Então Jesus disse, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. E quem que tem a reta justiça? Tem algum homem que tem por si mesmo a reta justiça? Ele só pode ser justo retamente com a justiça de Deus, com a retidão de Deus nele. Aonde ele vai alcançar essa retidão? Como purificará o mancebo o seu caminho? Pergunta o salmista no Salmo 119. Como você, moço, moça, pastor, pregador, evangelista, diácono, seja o que for, dona de casa, esposo, esposa, purificará o seu caminho, observando-o conforme a palavra de Deus. Examine as Escrituras e vê se suas ações estão de acordo com a palavra de Deus. É o único caminho dado. Examinai as Escrituras, Jesus falou isso. E como purificará purificar o meu caminho? Observando segundo as Escrituras. Mas você quer observar segundo o que falou fulano, segundo o que falou cicrano? Isso é de acordo com as Escrituras, o que ele falou? Se é, beleza. Mas você tem que ter conhecimento, você tem que discernir que aquele Espírito que está ali te ensinando, para onde está te levando. Então, meus irmãos, não faça julgamento segundo a aparência. Eu também não posso fazer isso, porque se eu falo para vocês não fazerem e passo a fazer, mas o que eu digo-vos é porque eu tenho conhecimento da causa e não estou contra ninguém. Só quero que aquele pastor que está de jeito se arrependa, porque a Bíblia é superior a qualquer mensagem. Qualquer coisa que eu vos trazer aqui, que estiver frontalmente contra as Escrituras, por favor, aí é onde eu peço.
Seja caridoso. Seja amigo. E põe lá, ó, irmão, você falou isso aí não bate com as Escrituras. Mas veja, examine ela primeiro. Vê se bate ou se não bate. Porque vocês percebem que nós lemos as Escrituras. Aqui nós estamos lendo as Escrituras para vós. Segundo está escrito. Então, porque justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Justo és o Senhor e retas são as suas leis. Então nós devemos procurar a nossa justiça, não a nossa, mas a de Deus. Porque Deus ama a retidão, Ele odeia a impiedade. Que Deus nos ajude, nos abençoe, nos instrua cada dia a sermos mansos, humildes, destemidos, corajosos, resilientes, amantes da verdade, amantes da retidão, porque nós precisamos disso todos os dias. E eu rogo a Deus que abençoe a todos os meus irmãos, minhas irmãs em todos os lugares. E orem mais, para que Deus levante mais obreiros destemidos, como Ele levantou Paulo, como Ele levantou os apóstolos. Porque Jesus falou isso, orai, peça ao Pai, obreiros para a sua seara, porque a seara é grande, os obreiros são poucos. Então somos poucos mesmos. O Brasil é grande, o mundo é grande. Mas quem está disposto a deixar as multidões, a deixar a fama, para ficar com a palavra? Quem está disposto a dizer, eis-me aqui, Senhor, faz de mim um vaso para ser aquilo que o Senhor quer que eu seja? Vai perder, mas você vai ganhar também. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.